Fala, gurizada, o papo é o seguinte, ó, tô aqui na Casa Clear, eu e o Perretão, tá? Seguinte, a gente falou sobre como utilizar estratégias, drawdown, aguentar drawdown, como usar estatísticas. O que tu achou aí do Saquarema que a gente mostrou pro pessoal? Pô, incrível, incrível, cara. Acho que deu pra gente passar um pouco de visão pra galera de como que funciona a automação, a questão da fidelidade em relação à amostra, a base estatística. Mostramos um pouco do racional por detrás de Saquarema. Então, acho que foi um educacional bem interessante e tem muito mais por vir. Então, olha agora na íntegra tudo que a gente falou, como é que opera com o robô, como é que escolhe um robô, o momento de drawdown, se funciona, se não funciona. Olha agora esse vídeo. Então, como a gente começou o dia de hoje falando do pregão Viva Voz e tudo mais, e o pregão Viva Voz acabou em 2009, né? Então, em 2009 a gente estava nesse modelo de boleta. Hoje a gente já está no eletrônico, já tem um monte de coisa, e a automação acho que é o novo meio de inovação por parte do mercado, né? Então a gente está pegando exatamente esse boom, esse pontapé inicial da parte de automação, até mesmo um pouco de inteligência artificial. Então acho que é um momento para a gente evoluir nessa parte também. E aí, nada melhor do que o mestre de automação aqui para falar um pouquinho sobre. Acho que nesse primeiro período a gente vai falar um pouco sobre a estratégia que a gente soltou em comum também, chamada Saquarema. Marcelão vai mostrar um pouco também da quantidade de portfólios que ele tem, estratégia de automação, histórico, performance. Lembrar que tudo que ele mostrar é auditado, vocês conseguem verificar lá no site da Untick e tudo mais. Então agora eu vou passar a voz aqui para a Lenda falar um pouquinho sobre automação e tudo mais. Bom, Zé, boa tarde para quem chegou agora há pouco. Sou o Marcelo Carvalho, quem já está aqui desde ontem, já está brincando aí nos robozinhos. Então, na segunda parte, que nem o Perret falou, eu vou entrar na parte mais técnica, ensinando vocês, que eu vi que tem algumas pessoas que querem aprender a criar estratégia automatizada. E a parte mais fácil é que tu não precisa saber nada de programação. Mas daí a gente vai deixar mais para frente. Aqui eu trouxe até um dia legal. As minhas estratégias, no geral, elas são sempre seguidoras de tendência. Na grande maioria. Hoje, como vocês já viram, pegaram amanhã com o Perret aqui, vocês viram que hoje foi um dia que o índice explodiu. E um dia assim, é um dia que a gente consegue surfar bastante. Para vocês terem uma noção, esse saldo de hoje, 4.290 com 80, porque aqui tem um Bitcoin também operando, então ele tem hoje essas frações. Isso daqui tudo é operando um mini contrato. Tá? Cada estratégia aqui opera um mini contrato. Então aqui foi um take de 1.500 pontos, 1.500 pontos, mais de 1.500 pontos. Aqui também tem loss. Então, dentro da própria plataforma da Untick, aparece todas essas informações para vocês. Quando é gain, quando é loss, consegue abrir operação por operação para ver as estratégias. Aqui, deixa eu só colocar aqui para vocês. Aqui está a criança chamada Saquarema. Essa estratégia também é uma estratégia de tendência. Foi uma pena, para quem estava aqui na parte da manhã, eu mostrei exatamente onde ela nos tirou, naquele paviozinho que deu, ela tirou, senão teria surfado, ia ser simplesmente um dia lindo. Mas, mesmo assim, ali operando com seu mini contratinho de forma gratuita dentro da Clear, tá? Não precisa pagar para ter essa estratégia dentro da plataforma da Untick. Para quem não sabe, dentro da plataforma da Untick tem as assinaturas dos desenvolvedores, então dependendo da estratégia que tu quer utilizar, a quantidade de contratos, lá tem assinaturas, e dentro do hub da Clear já tem a estratégia chamada Saquarema lá dentro, se vocês quiserem olhar, vai ter lá robôs de trading, aparece lá Saquarema. Então lá tu tem todo o histórico dessa estratégia. Ela é uma versão dessa estratégia mais antiga, que o Saquarema não está aparecendo aqui ainda, mas ela é uma versão desse carinha chamado R2, tá? Vamos pegar aqui, vamos fazer melhor, ó. Vamos vir aqui em parceiros. Aqui não está atualizado, mas já são 106 semanas no top 10 da Untick, tá? E aqui está a estratégia que vem a variação para o Saquarema. Ó, essa daqui, ó. Posso só dar um acrescento? Galera, o seguinte, tá? Aqui a gente está trazendo a questão da automação, do Saquarema e tudo mais. E só para trazer o que é um pouco do mercado de automação, um pouco do que é também a rentabilidade em percentual. Então, aqui a gente tem capital recomendado, R$2.000. O dia fez R$32. Então, a gente está falando de um percentual de ganho dia em torno de 1,5%. Isso acontece por quê? Porque o mercado de trade, o mercado futuro, é um mercado alavancado. Então, você vai ver muitas vezes o Marcelão mostrar, por exemplo, R$4.000 com um contrato. Qual que era a recomendação lá também? Ali para aquelas todas, cara, são muitas estratégias. Ali seria usando todo o portfólio. No dia hoje foram 22 trades, então seria mais ou menos ali, trabalhando com correlação, ali uns 50, 60 mil reais para te usar 100% do que tem lá. Daria para usar até com menos? Daria, mas não é recomendável.
Exato. Então, é isso, galera. O que a gente quer trazer aqui? Mesmo com um capital, entre aspas, assim, menor para alocação, percentualmente você consegue trazer bons resultados. E acho que é isso que você precisa olhar. Não ficar olhando o resultado em si, 40, 30, mas o percentual que esse resultado representa perante o capital alocado. Então, acho que é isso. Marcelão vai falar um pouco mais sobre a R2, que é ali a estratégia essa estratégia, só para vocês entenderem, ela está na Untick já desde 2023, tá? Esses outros 2 anos aqui eram anos de backtest dele, porém, lá na frente, na parte da tarde ali, eu vou mostrar para vocês as questões de out of sample. Então, para essa estratégia, o único período em que a estratégia conhecia realmente o mercado foi o ano de 2021. De 2022 para frente, essa estratégia desconhecia o mercado, e aqui seria o mais próximo da vida real. Vocês podem ver que no outro ano, que quando ele começou na Untick, já batem os resultados, são bem parelhos. Vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, teve meses que não teve trade, maio de 2024 não teve trade, e aí chama a atenção aqui 2024, ó, não teve nenhum trade. Por que não teve nenhum trade, Marcelo? Porque eu desliguei essa estratégia. Tá? O que acontece? Toda estratégia, ela tem dados em que eu olho sequências de loss, tamanho de drawdown, tamanho de loss. Quando eu comecei a observar que essa estratégia ela estava extrapolando um pouquinho o tamanho de loss, a sequência de loss, eu desliguei ela para reavaliar e acabei deixando ela, poderia ter voltado mais tempo, mas eu acabei preferindo deixar 2024 inteira ela desligada. Então, depois eu analisei e vi que 2024 ela teria sobrevivido, mas a gente não volta e coloca os dados aqui porque não foi algo que aconteceu na vida real. Então a gente tira, deixa apagado e aí ele volta para a vida real. Podem ver que mesmo assim ela se mantém, é bem parelho os resultados dela, não é uma estratégia que opera muito, tá? Ela opera pouco. Vocês podem ver tanto pelo tamanho do capital que ela faz, então é uma estratégia que opera pouco, porém ela opera muito para dias de tendência. Eu coloquei alguns filtros que eu mostrei ontem da ATR, justamente para aproveitar desses dias de tendência. Então eu trabalho alvos na volatilidade, limito ela para não entrar em dias que a volta muito pequena. Por se tratar de uma estratégia de tendência, a gente quer vol. Então hoje foi um dia que, por exemplo, abriu com aquele gap, subiu, entrou vol, ela entrou numa operação, pena que tirou naquele paviozinho. Detalhe importantíssimo. Todas as estratégias que estão na Untick, qualquer estratégia de qualquer desenvolvedor, no nosso caso, que a gente fez essa parceria com a Saquarema, a gente tem um capacity. Tá? O capacity é o número máximo de usuários que podem utilizar dessa estratégia. Por quê? Para ter segurança que aquilo vai performar para o cliente. Vocês já devem estar cansados de ver, já viram notícias de copy trade que não deu certo, porque os caras enfiam um monte de gente num copy trade com um monte de lote, achando que o mercado vai absorver e não absorve. Então aqui tem um capacity para clientes clear eu conseguir no máximo 350 usuários. Tá? Não pode passar de 350 usuários. E no máximo 1.500 contratos. Então, se um cliente entrar, e aí é interessante vocês saberem também, se um cliente vai lá e entra com 100 contratos, ele sozinho já é dono de 100 contratos ali daquele capacity. Tá? Então, quiserem usar de forma gratuita, tá dentro do hub da Clear, como Saquarema o nome. Tá? Não tá R2, tá Saquarema. Ela é uma variação dessa estratégia, que é de tendência. Dias laterais, mercados laterais, obviamente ela vai sofrer. Que nem a gente falou ali de manhã, pode tomar uma sequência de 2, 3, 4, 5 dias de stop? Pode, acontece. Mas um dia como hoje, se ela pega uma tendência boa, ela paga aqueles stops todos e ainda sobra dinheiro. Tá? Então esse é o formato que eu crio estratégia. O Rafa, a gente casou muito bem essa conversa, porque o Rafa também tem um operacional muito parecido. Então ele sabe, ele entende, e tudo que a gente faz é sempre pensando no lado do cliente. Eu penso que o cliente ele não pode ficar muito exposto. É muito bonito eu falar que eu vou botar um robô para girar, para fazer tantos X de contratos, tantos X reais. É muito bonito na teoria. Agora, viver isso dia a dia machuca. Tá? Então, eu prefiro pensar numa sobrevida para o cliente. Eu quero que ele dure muito tempo na bolsa. E não ser aquele cliente que comprou o robô do ciclano que não deu certo porque era um robô mais ganancioso, vamos dizer. Que ele quer operar todo dia, achando que vai ficar milionário em um mês. Cara, esquece. Isso não acontece no mercado. Se te prometem um robô assim, pode ter certeza que não vai funcionar, tá? É isso. Eu queria só acrescentar o seguinte, até perguntar, dá para as pessoas que quiserem rodar no simulador? Dá para rodar no simulador também. Por que eu acho interessante isso? Porque é o que o Marcelão falou, é uma estratégia de tendência. Se a gente passar alguns dias laterais, a tendência é que a estratégia sofra um pouco mais. Então você rodar no simulador, você entende o drawdown da estratégia, você entende os dias de gain, os dias de loss, o mercado que é vencedor, o mercado que não é.
Só que o essencial, acho que a gente precisa bater nessa tecla, é que isso daqui é uma base estatística, é uma base matemática. Se você a qualquer momento zerar antes do robô, você vai estar burlando a estatística por detrás disso e a estratégia pode cair por terra, pode não dar certo. Então, isso daqui é, de novo, uma base matemática, é uma base estatística, tem todo um racional e a questão de probabilidade para a gente colocar essa questão. Então, se ficar operando o robô, vai operar na conta real e não boleta robô. Acho que boletar robô, entrar e sair é uma das piores coisas que você pode fazer, porque você foge da realidade que a amostra te dá. Então, se você faz um estudo aqui e ele te mostra que esse S operacional tem X% de assertividade com correlação risco-retorno 1,5, 2 para 1, se você começa a queimar isso, você vai queimar todo o histórico e toda a amostra e o resultado final vai ser totalmente diferente. Então, acho que bater nessa tecla, entender que é um ativo de tendência, então entender o que você está operando, a automação que você contratou, porque, pô, é tendência, o mercado está lateral, você já vai ter, pelo seu racional, que, pô, pode ser que o robô esteja sofrendo. Mas, de novo, é olhar o histórico para confiar na estratégia por detrás. Hoje, só ali, por enquanto, está em 374 anos, com capital alocado de 2.000, a gente está falando algo em torno de 18%, por aí. Então, é isso, galera. De novo, entender a estratégia, não boletar robô, entender o percentual que ele entrega perante o capital alocado e se cabe para você. Como que você vai saber se cabe para você? Simulador. Roda meses no simulador, 1, 2 mesinhos, entenda se funciona para você, se adapta. Se não, beleza, busca outra estratégia ou faz uma estratégia, Marcelão também vai mostrar algumas coisas. Hoje de manhã aconteceu um caso, um cliente que utiliza de alguns robôs me chamou hoje pelo Instagram e falou, pô Marcelo, será que eu devo desligar o robô? Só tô tomando loss. Daí eu fui pesquisar nas conversas e perguntei, cara, quanto tempo tu tá usando o robô? 1 semana. Não deu nem tempo de criar. Falei, cara, 1 semana tu não tem dados. Ah, mas é que eu tomei 3, 4 de loss. Eu falei, cara, mas tá tudo dentro da estatística. Ah, mas é que eu achei que eu ia ligar e ia ganhar. Não, cara, isso é mercado, isso é a mesma coisa que tu tá operando na mão. Quem opera na mão não ganha todo dia, não ganha toda hora. Então eu sempre falo, pô, quer primeiro sentir? E aí o ser humano ele tem aquela ganância e a ânsia por fazer tudo muito rápido. Espera um tempo. Eu falo pro pessoal, cara, quer pegar? Eu tenho lá um plano trial aqui dentro da OnTick, tu pode ligar 100% do que eu tenho. Pode ligar tudo. 30 dias gratuitos. Eu sempre falo, quer ligar tudo? Liga, mas liga na demo. Não liga agora na real. Ah, mas eu vi que hoje tu postou um resultado lindo. Pô, foi hoje. E amanhã, como é que vai ser? Se amanhã for ruim, como é que tu vai se sentir? Porque ele é proporcional, pro bem e pro mal. Então eu sempre mostro, cara, quer ligar? Pô, legal, liga. Mas liga primeiro no simulador. Entende, estou criando agora uma estratégia. Eu não quero nem usar a estratégia lá que o Marcelo e o Perret colocaram na Clear. Eu quero criar minha estratégia. Beleza. Eu sei, eu não vou recriminar essa pessoa, porque eu sei que ela vai interferir no robô. Eu já fiz isso também. Eu já interferi diversas vezes no robô. Já cansei de interferir. E o problema de tu interferir é que tu vai ter uma falsa sensação de que tu tá ganhando. Eu tenho clientes que falam, pô Marcelo, eu tô tradando teu robô e tô muito bem. Falei, legal. Não sou eu que vou enfiar o meu dedo na tua máquina e não deixar tu tradar. Eu vi que hoje o robô saiu com 20, mas eu consegui sair com 100. Legal. Daqui a 1 ano tu me chama. Eu tenho certeza que o robô vai estar com uma performance muito melhor. Porque daí tem dias em que o robô pega uma tendência linda, que nem ali, teve alguns takes ali de 1.500 pontos. Eu sei com toda a certeza do mundo que ele não segurou os 1.500 pontos. Mas com toda certeza, se ele pegou 500 já é muito. Então, por mais que a gente sempre avise, cara, não interfere no robô, não coloca o dedinho no robô, não tenta ganhar do robô. Pensa que ele é um cara que está te ajudando. O robô é só mais um auxiliar para a tua operação manual. Tá? E ele sabe o que está fazendo, ele sabe a hora de entrar, ele sabe a hora de sair, ele é frio, ele não tem sentimento. E se eu te falar que, Marcelo, se eu operar agora com robôs, meu emocional vai ficar blindado. É mentira. Teu emocional não vai ficar blindado com robô. Porque no momento que tu abre a tua plataforma, tu liga lá e tu vê que o robozinho entrou num trade, tu vai ficar com aquela sensação, será que vai dar gain? Será que vai dar loss? Mas por que ele entrou? Mas ele não deveria ter entrado aqui. Aí tu começa a se questionar, entrou, deu loss. Aí deu loss hoje, amanhã quando ele tá ganhando um pouquinho, tu vai lá e desliga. Aí tu desliga, ele vai lá e teria pago todo o loss e ainda sobrado. Então, isso são coisas que todo mundo vai passar. Eu sei porque eu passei, eu fiz isso, aconteceu isso na minha mão, eu ia lá, desligava, achava, eu tinha aquela falsa sensação de 2 dias que eu ganhei e o robô perdeu. Mas no longo prazo o robô mostrou, viu, filhão, tu estava errado, eu sou melhor que tu operando.
Então, por mais que a gente sempre mostre e fale, não interfira, eu sei que o pessoal vai interferir. Tá? Mas tenham ciência que confia na estatística. Tá? A estatística, ela não vai te mentir. Tá? Ali dentro da Clear, não, da Ontic até, a gente vai colocar alguns dados. Para quem não sabe, também sou influenciador hoje da Ontic. A gente vai colocar alguns dados até de máximo de sequência de loss que ele teve, que são dados que só eu tenho dentro do meu MetaTrader, em tudo que eu criei, ou lá no meu Strategy Quant, no Quant Analyzer. São dados que eu, Marcelo, tenho, mas não aparece aqui para vocês. Então a gente quer colocar ali qual foi a maior sequência de loss de uma estratégia, qual foi o maior loss dessa estratégia. Até o maior loss tem esse dado, mas a sequência de loss não tem, que é para deixar o cliente também um pouco mais tranquilo. Porque quando ele contrata, ele vai ver, eu sei que a estratégia R2 teve uma máxima sequência de loss de 7 dias negativos. Beleza, já estou preparado para isso. Eu sei que pode acontecer isso comigo. Graças a Deus, porque lá no Instagram eu mostro os dias bons e os dias ruins, eu não omito os dias ruins. Isso também acaba me ajudando muito, porque eu não tenho cliente reclamando. Não tem aquele cara, mas tu só mostrava a boleta bonita. No dia do loss tu não mostra. Então eu sempre mostro, gain loss. E aí tu começa a ver que, não, realmente, tá, se eu contratar essa estratégia que o Rafa e o Marcelo fizeram, eu sei que essa estratégia daqui vai ter dia de loss. Eu sei que essa estratégia vai passar um mês negativo. E entenda que isso vai acontecer em algum momento. Tá? Não é simplesmente todos os meses lindos e estou feito na vida. Não, vai passar por um mês negativo. Tem portfólios, tem estratégias que, às vezes passam 3 meses negativo. Eu vou desligar essa estratégia? Não. Se ela não fugiu a estatística, eu não desligo. Está dentro da estatística? Mantém ela ligada. Agora, se ela fugir a estatística que ela foi criada, aí beleza. Aí eu vou lá e desligo a estratégia, revejo, analiso o que está acontecendo. Então fica o meu nosso convite, tá? Para o Saquarema, aqui está R2, mas é Saquarema, a gente já está mudando. É uma estratégia de tendência. Entendo que para mercados laterais ela obviamente vai sofrer. Tá? Vai tomar aquelas violinadas, principalmente agosto. Agosto está sendo o meu pior mês no ano. E é um pior que também é menos... Agora, com o dia de hoje, que foi lindo, deve estar com menos 1,4% no mês. Então, tá fácil de tu conseguir trabalhar com uma estratégia assim. Então, fica o convite para vocês. Olhem lá no hub da Clear, tá lá, Saquarema, 0,800 e só vai pagar a corretagem, importante. O único custo dela é a corretagem. Só que a corretagem também é somente no dia do gain. Tive um dia de loss, tu não paga nada. Tive um dia de gain, paga a corretagem. O bom de saber disso é que tu já vai preparado para a estratégia, sabendo que no máximo ela vai fazer um trade no dia. Não tem mais que isso. Então não tem aquela surpresa de tu girou, quanto que eu vou pagar de corretagem no dia. Aqui se ela operou, é um trade, acabou. Então vai pagar, acho que é 1,50? É 1,50. Vai pagar aí R$3, entrada e saída, acabou. Então Hã? Quero pagar corretagem todo dia. Também, igual o Darf, né? É igual o Darf. Assina embaixo, pago feliz da vida. Pode botar aí que eu pago tranquilamente. Só acrescentando outra coisa em relação à automação, a robô, isso daqui é tudo, a gente faz um backtest em cima da estratégia que a gente vai colocar. Então, o seguinte ponto, você pode fazer um backtest do seu operacional que você vai fazer na mão. Por exemplo, eu opero martelo, todo martelo que aparecer eu opero. Beleza, aí o backtest você roda, ele vai te dar lá a assertividade e tal, você vê, pra mim funciona, acho que eu saio vencedor. Só que você é um ser humano, você não vai ficar das 9 às 6, você não vai operar todo dia, tem dia que você vai ter um compromisso, tem dia que você vai estar ruim. Isso daqui não, isso daqui é máquina, isso daqui é fiel à amostra 100%. Então, acho que é isso daqui que a gente queria trazer também. Ele vai ser 100% fiel à base estatística que mostra aqui. Então, o único caso que vai ser desligado o robô é quando ele fugir da base estatística dele. Então, acho que é deixar esse adendo para a gente entender um pouco do que também é a automação e do que é o backtest. Porque a gente, muitas vezes, faz backtest para nós, para o nosso operacional, porém, a gente acaba não sendo 100% fiel à amostra. Porque você não está operando todo dia, porque você não está todo horário no qual você rodou seu backtest. Então, aqui não. Aqui é um ativo no qual ele é 100% fiel às suas estatísticas, ao seu backtest. E não é estratégia, é o robô em si. Toda automação ela é 100% fiel à sua estratégia, tá? Então, trazer um pouco também da vantagem de automação. E mostrar a parte que dentro o Rafa está falando da estatística. Cara, precisa do microfone, gente. Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Vamos ser prático, né, cara? Não está sendo gravado. Um ponto muito importante, tá? Vocês podem ver que 2024, fevereiro, ela foi desligada. Tá? De 24 aqui, fevereiro para frente, ela foi desligada. Por que ela foi desligada? Vocês podem ver que ela tinha um comportamento, um mês de 200, 600, 500, 28. Opa, já foi um mês
salvou ali um pouquinho, um mês de menos 102, um mês de 300, menos de 10, 102, porém eu passei 3 meses negativos. Lembra que eu falei lá no começo lá que poderia passar por trimestre negativo? Tá aqui, ó. Só que esse trimestre, o mês de novembro, ele fugiu bem o padrão que eu tinha. Foi o pior mês, um mês de R$456. Imagina, e mesmo assim o ano ainda terminou positivo. Mesmo assim o ano termina positivo. Mas imagina, e aí eu me coloco muito no lugar do cliente. Eu penso no cliente, eu não penso, é muito bonito eu mostrar a boleta do final do ano. Só que o final do ano passou dia após dia, mês após mês, tudo ali. E tu tem que aguentar isso 24 horas. Não é um backtest que tu faz anos em segundos. Então o que eu me boto no lugar do cliente? Imagina para o cliente que veio olhando a rentabilidade, pô, gostei dessa estratégia, vou ligar. Aí tu liga lá no topo. Ela tá lá no topo, o topo histórico da estratégia tá lindo. Passa o primeiro mês. Ai, meu Deus. Passa o segundo mês. Ai, a pedrada já doeu. Aí passa outro mês. Cara, a pessoa que entrou em outubro, robô não funciona, robô é picaretagem, o Marcelo é isso, a mãe do Marcelo é aquilo, o pai do Marcelo é aquilo, Marcelo, tu não precisa dormir mais, que eu vou ficar te incomodando. O que eu olhei? Pô, começou a fugir a estatística, desligo. Vou analisar o que está acontecendo na estratégia. Pô, analisei e vi que o mercado, de repente, a volatilidade para aquela estratégia já não era tão boa, deixei ela operando ainda. Chegou janeiro, operou. Pô, se salvou. E essa daqui, ela começou nesse janeiro de 2024 apanhando bastante. Chegou no final do mês e recuperou. Tipo o que está acontecendo exatamente no mês de agosto agora de 2025 comigo. Mesmo assim, eu não estava gostando da forma como ela estava operando. Ela não estava encaixando ali no mercado. Peguei, desliguei ela, deixei ela desligada. Passou um tempo de castigo, ela voltou mais ou menos em julho. Se não me engano, foi em julho que ela voltou, junho ou julho que ela voltou, mas ela ficou de castigo e aqui eu deixei ela desligada da um tique. Então eu desliguei ela e falei, não, vou coletar esses dados, vamos ver o que teria acontecido com ela, se ela sobrevive ou não. Pô, ela voltou a sobreviver, beleza. Volta a ligar, liguei em 2025. Então em 2025 ela volta para aquele mesmo padrão que ela vinha se comportando. Pô, passou o mês de junho negativo, beleza, faz parte. Agosto, com o dia de hoje, já deu uma diminuída, está com menos 116 agora. E no ano, por enquanto, ainda está positivo em 374. Eu acho que é trazer o seguinte cenário, né? Acho que tá todo mundo com a tela aí, todo mundo consegue perceber. O início do ano para o nosso Ibovespa, acho que foi nítido como foi bonito, lá das mínimas, o mercado andou. Depois a gente teve o quê? Lateralidade. Então acho que isso representa um pouco também do momento do mercado. Hoje a gente está rompendo o topo histórico. Talvez se o ativo definir mais uma pernada, mais uma tendência, esse drawdown aqui mude. Então, de novo, é momento de mercado. O momento de mercado de boa tendência ele performa bem, mercado mais travado, mais lateral, aí ele fica um pouco mais instável. É a estratégia, isso faz parte da estratégia, entender o momento de mercado no qual está. Só que é isso. Qualquer estratégia vai passar por um drawdown, e a gente estava conversando isso. Qual o melhor momento para se entrar numa estratégia? No drawdown. Porque lá você pega ela já no seu desconto, né? Ela já fez seus erros, então a estatística é o seguinte, quanto mais ela errar, mais próxima ela está do acerto. Então acho que é isso também que a gente quer trazer. Momento agora, quem sabe, né? Romper o topo histórico, se definir o rompimento, quem sabe a gente veja o Ibovespa numa nova tendência, que aí a estratégia consiga performar bem. Caso contrário, se ele voltar, esteja ciente que talvez um mercado mais lateral ela possa sofrer um pouquinho mais. Então acho que o papel da gente é trazer a realidade dos fatos para que ninguém seja pego de surpresa. Essa é a estratégia, lateral ela tende a sofrer e essa é a realidade do ativo. E então, só complementando aqui do teu drawdown, eu sou caçador de drawdown em estratégia. Eu sou o cara que eu olho para drawdown. Eu não gosto de olhar curvas lindas, eu gosto de olhar curva turbulenta porque eu sei que é muito mais factível e aquilo ali é mais próximo à vida real do que aquela curva que é 100% retinha. Aquilo dali é falcatrua. Então eu, particularmente, se eu sou o Marcelo, cliente que eu tô olhando lá, pô, olhei aquele R2, vi esse drawdown daqui, eu falei, cara, é agora que eu entro. Pô, de fato. Ela foi ligada ali em 25. Aqui em 25, se eu não me engano, em janeiro foi muito bom. Depois eu faço um backtest visual para vocês olharem a estratégia operando. Mas quem ligou depois do drawdown, pô, veio coletando. Então, infelizmente, as pessoas olham aquele momento que a curva está explodindo e entra naquele topo. Cara, espera. Mas para vocês terem uma noção, eu tenho uma estratégia chamada WDO100P. É o meu xodó. Essa estratégia foi a única até hoje, não tinha, que passou 5 semanas consecutivas como o primeiro colocado. Essa estratégia, o que eu deixei de vender naquela época que ela estava 5 semanas, porque era muita gente querendo entrar. Eu falei, cara, não é o momento de entrar. Ela está no topo. Espera esse negócio começar a cair, porque daqui a pouco ela vai cair. Então, não, mas eu quero ligar, Marcelo, deixa eu ligar. Não liga agora. Então, eu sempre, quando eu crio algo, vou colocar minha cara, tá? Eu tenho que pensar no lado do cliente. Eu não posso pensar só em fazer vendas. Porque eu sei que o cara vai sair machucado depois, vai falar que o Marcelo é isso, o Marcelo é aquilo.
Então, tenham uma certeza, tá? E outra dica importante, tenha certeza que quando vocês comprarem, alugarem, usarem uma estratégia de qualquer pessoa, que vocês tenham um contato do desenvolvedor. Tá? Pô, vocês vão ver o Rafa todo dia na live da Clear. Pô, vocês têm meu Instagram lá, quem não segue, é Robôs Investidores. Aparece lá o Marcelo com essa carinha todo santo dia, ó, ganhamos, perdemos, assim foi assado. Então, eu tô sempre lá dando informação. Não é um robô que vai te responder, lá realmente é o Marcelo robô aqui respondendo. Então, tô com uma dúvida, pô, Marcelo, tô vendo o resultado, foi bom, foi ruim. Cara, sou eu que vou te responder. Eu pode ter certeza que eu estarei sempre dando suporte, tudo que eu coloco para o mercado. Cara, eu tô pensando que eu sei que vai ter muita gente que está confiando em mim, está confiando naquele trabalho e com certeza eu não quero decepcionar ninguém. Então, assim, conversem. Vou ligar o Saquarema. Pô, Marcelo, tu tem um tempo aí para conversar comigo? Quero entender mais de Saquarema. Beleza, vamos sentar, vamos conversar. Pô, já pode fazer uma call comigo? Vamos fazer uma call, não tem problema nenhum. Então, quando tu tem acesso ao desenvolvedor, fica muito mais fácil também. Tá? Tu pega confiança, tu entende o que está acontecendo, do que simplesmente eu vou te vender uma estratégia. Chega lá, como é que é teu nome? Desculpa. Daniel, chega, Daniel, vai lá, liga, 2 tapinhas nas costas e nunca mais te vejo. Então, tenha contato com as pessoas que estão te vendendo e estão querendo te passar alguma estratégia. Que eu tenho certeza que o Rafa também vai auxiliar vocês 100% nessa questão. Não, sem sombra de dúvidas, isso pode contar com a gente, mas assim, outro ponto que eu queria trazer também, aqui é uma estratégia de tendência, e também fugindo um pouco do Saquarema. Você pode criar um portfólio de automação. Então, estratégias para mercado, para uma estratégia de reversão, uma estratégia de tendência, uma estratégia para um mercado talvez mais travado. E isso você pode criar para diversas classes de ativos, você pode criar ali para os mercados futuros, BIT, índice, dólar, pode também criar para ali mercado acionário. Então, a possibilidade dentro do mercado de automação é gigantesca, tá, galera? E aí eu ia falar para você puxar um pouco dos outros portfólios que você tem, se quiser mostrar. Posso puxar. Até, inclusive, que o Rafa estava falando agora de criar os portfólios, aquela hora que a gente perguntei ali no almoço da variação, né? Para quem não sabe, como é que tá mesmo? Fabiana. A Fabiana tem uma estratégia que ela gosta de operar, que é de variação, tá? E pega o fechamento do dia anterior? Do dia anterior. Então, assim, ela pega uma variação em relação ao dia anterior, fechamento, provavelmente, e tu tem operações. Tu cria faixas, tu pode criar faixas percentuais em relação ao fechamento, em pontos. E eu falei para ela que esse tipo de estratégia tu consegue operar de 2 formas. Tu pode operá-la tanto para a tendência quanto para a reversão. Então, aí eu já tenho 2 tipos de operacionais que se eu perder hoje, que a gente falou, era um dia de tendência, provavelmente ela ia perder. Mas se tu estiver usando ela na variação para a tendência, tu ia ganhar e provavelmente tu ia pagar o loss. Então eu vou mostrar depois aqui na parte da tarde para vocês como criar uma estratégia assim. Então vai ser bem na prática. Vou mostrar para quem não sabe, vou mostrar na prática como que criaria justamente a estratégia ali da Fabiana. Eu tenho uma que também usa variação, mas não posso contar muita coisa, né? Isso é segredo, isso não dá para abrir muita coisa, mas é um indicador que eu gosto muito, muito mesmo. Assim, eu tenho meus xodós. Ontem quem viu no Vetor a gente tem 43 indicadores, mais 2 indicadores auxiliares. Só que eu vou te dizer assim, se eu uso 6 é muita coisa. Eu sou o cara do básico, do simples, o Max aqui me conhece há muito tempo, eu sempre falei, cara, o simples funciona, e realmente ele funciona. Então eu não tento ficar inventando moda. Para mim eu vejo 3 tipos de mercado, assim, para, cara, pegar um mercado ali, uma estratégia de tendência, pegar uma volatilidade boa, uma reversão, um mercado lateral, acabou. Não tem mais que eu inventar. Então muitas vezes eu quero pegar um tipo de operacional, só que, cara, se eu tenho só esses 3 cenários que eu vejo, daqui a pouco eu estou criando várias estratégias com outros indicadores para fazer a mesma coisa. Não faz sentido. Então eu vou para outro ativo. E aí tu começa a criar muita coisa. E aí tu pode realmente montar portfólios. Vou mostrar aqui para vocês hoje, ó, que é um dado que... Ensina como que acessa suas Bora, vou mostrar. Nautic e tal. Ó, isso daqui, ó, só para vocês terem uma noção, são todos os robôs que eu tenho no Nautic, tá? Isso, eu não tenho o nome do cliente, obviamente, né? É confidencial, mas eu tenho um ID que eu sei que alguém estava usando na Clear, na XP, ó, tomou loss, esses daqui ganharam na Rico, na Clear, na XP. Tenho alguns escritórios que eu atendo, então esse PNL aqui é o lucro do dia ou o prejuízo do dia, que deu 73 mil reais hoje, ó. Para um escritório que deu 10, que deu 9, que deu menos 154, 530, enfim. E aqui nós temos o queridíssimo Saquarema, ó. Temos 8 pessoas já utilizando, ontem foi anunciado, já tem 8 pessoas. Foi operado em 10 contratinhos, alguém está operando com uma mão de 2 contratos já, nem conheço a pessoa, mas a pessoa já meteu 2 contratinhos ali. E tá ali, ó, pela Clear, ó. Somente, detalhe, só a Clear tem isso daqui. XP não tem acesso, Rico não tem acesso e os demais, obviamente, muito menos, né? Então isso é exclusivo
para a conta da Clear. Tá? Ninguém mais tem acesso. E aqui vocês podem ver que é conta real. E esse daqui, só para falar, galera, é os 294, é o resultado da estratégia no dia de hoje com essas 8 pessoas operando 10 contratos, tá? Isso aí. Então esse daqui é o resultado da estratégia hoje para todos que Por isso estiveram que vocês com ela. olham aqui, ó, vocês olharam, ó, 73 mil reais. 73 mil reais dividido pelas 204 pessoas. Foram 310 contratos ali operados. Tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos vir aqui na OnTick de novo. Ó. Só mostrar aqui para vocês. Ali, ó, é a plataforma. Aqui é a plataforma da OnTick. Você vai ali em investimentos, né? Isso. Você tá na página. Tu vai entrar no OnTick, vai aparecer ali um dashboard, vai estar zerado, obviamente, porque tu não tem nada, né? Se quiser, depois eu passo o link ali de como é que faz a abertura de conta. É gratuito, não paga nada para abrir conta. E aí tem aqui, ó, do lado parceiros, tá? Ó, parceiros, vocês vão ir lá no único cara que passou de 100 semanas no top 10. Isso tem que falar, porque, pô, é muito suor. Tá ali o cara chamado ali, ó, Robôs Investidores, Marcelo Carvalho, tá? E aqui tem todas as estratégias, ó. Aqui tem todas as estratégias, vocês podem navegar nas estratégias. Vamos pegar aqui o R1 que tá sofrendo agora esse mês, que também é uma de tendência, ó. Olha o mês, que dor que tá esse mês. Mas, pô, vem num ano lindo. Tá vindo num ano lindo, mas esse mês, sofrência total. Exatamente. 1.500. Um trade no dia, um contrato, sem fazer loucura. Isso, ó, eu tenho que falar. R$1.500 de 2.000 alocado. Isso representa 75% de rentabilidade sobre o capital alocado. É isso aí. E agosto, tá? Agosto tá sendo o pior Ó, mês que eu... só sobe aqui. Aqui fechou o ano com 75%, aqui fechou o ano com 150% de rentabilidade, aqui 110%, então assim, é isso, e aqui entregou 75% com 1, 2, 3, 4 meses no negativo. E aí então, vocês observam aqui, só completando rápido, manda bala. mesma coisa do R2. Aquele mesmo padrão, ó, ele passou um trimestre lá negativo, o R2, esse aqui passou 4 meses. Então tu começa a observar que o mercado para a estratégia de tendência que nesse período já não estava encaixando tão legal. O que ele fez? Entra de castigo, refaz, reanalisa todo o mercado e aí ele volta a operar de novo na conta real. Ó, aqui vocês têm o paper trade das estratégias, vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Ó, o paper trade da estratégia. Fica uma dica e... é muito importante vocês saberem dessa dica, tá? Esqueçam o Marcelo agora, tá? Eu sou um cara qualquer aqui, olhando o mercado, olhando uma estratégia que eu quero alugar. Beleza. Eu vou olhar o gráfico, tá? De qualquer estratégia e qualquer desenvolvedor. Qualquer. Independente. Até do Marcelo, se vocês virem uma minha e falar, ô Marcelo, mordeu a tua língua. Analisem o backtest, ou seja, analisem essa curva e observem o paper trade. Paper trade é quando ele começou a ser coletados dados reais e indo para o mercado. Observem que essa curva, ela faz um sentido com essa curva, né? As duas se conversam. Existem muitas estratégias em diversos lugares que o backtest é uma curva linda, reta, meu Deus do céu, é coisa, vou vender a casa, vou vender a família e vou comprar ela. Aí tu chega no paper trade, é uma linha reta, ou uma linha reta para baixo. Cara, tem coisa estranha aí. Se no paper trade não tem nada a ver com aquilo que tu criou, pô, eu ligo um alerta. Então, qualquer estratégia que vocês forem olhar, analisem isso. É importante vocês olharem. É muito importante que vocês olhem isso daqui também, ó. Cadê? Estatísticas aqui, ó. Operações. Ó, vamos lá nas operações. Ó, aqui aparece tudo que aconteceu com a minha estratégia. Quando ela comprou, quando ela vendeu. Vocês podem ver, ó. Estamos sofrendo no drawdown, né? Obviamente, estamos sofrendo. Mas quando ela pega a tendência, olha como é que é o ganho proporcionalmente ao loss. Tá? Então ela é uma estratégia que é para surfar o máximo possível. Que é o mesmo estilo do Saquarema. Só que a gente está com um mercadinho bem complicado, bem enrolado. Se vocês olharem aqui, ó, mês passado, que foi um mês lindo. Vamos pegar o mês passado. Mês retrasado, foi top. Olha aí como é que foi o loss. Olha como é que foram os ganhos. Pô, pegou uma sequência grande de loss. Essa estratégia aqui em específico, ela tem historicamente, o máximo que ela tomou de loss consecutivo, estatisticamente e na vida real também, comprovando que foram 11 dias de loss. Agora, aguente 11 dias na tua vida real. Olhar isso daqui, é fácil, aguento. Aí o Marcelo perdeu um dia, Marcelo perdeu 2, 3, 4, 5, 6. Cara, no 7º dia o cara, ô Marcelo, só vamos perder? Ô, é assim que funciona? É isso que é teu robô? Mas daí quando vem os ganhos, ó, 225,
150. Só um gain ali já pega 3. Exatamente. Um gain já vai. Então, isso que eu mostro pro pessoal, cara. Dê tempo, espera, confia, analisa o que está sendo feito, analisa a estratégia. Eu posso ajudar vocês tanto, obviamente. Marcelo, não tenho tempo para criar uma estratégia, sentar e estudar. Beleza, aqui tem um monte para vocês pegarem. Das minhas, de diversos parceiros. Eu falo dos outros parceiros também. Então, tem muita estratégia boa de parceiro que eu confio realmente. E sei que os caras trabalham muito bem, que eu posso indicar também. Assim como, Marcelo, eu quero criar. Que é o teu caso. Pô, eu quero lá pegar a variação. Quero entender como é que eu crio esse cara. Então, eu posso ajudar vocês como que faz um backtest decente. Como é que tu faz um backtest mais próximo à tua vida real? Como é que tu otimiza essa estratégia? Como é que tu descobre qual é o melhor parâmetro? Qual é o melhor alvo? O meu lado, o que eu mais amo fazer nas estratégias é trabalhar alvo. Stop móvel, break-even, stop loss. Isso é minha paixão. Assim. Trabalhar alvo é onde meu Deus do céu, minha paixão no robô é trabalhar alvo. Então, que é aqueles tipos de alvos ali que eu gosto de trabalhar. Tá? O Rafa estava falando ali antes dos portfólios. São aqui, ó. Marcelo, quero montar... Posso só dar um adendo? Até 10. Galera, é o seguinte, tá? Outra coisa, a automação é algo para acrescentar na nossa vida, não necessariamente ela vem para suprir o trade na mão. Exato. Então tenham essa clareza, a automação é algo para agregar para nós. Cara, quero parar de operar, beleza, aí é uma opção sua, mas você ter um robô não tem nada a ver com, eu preciso parar de operar, não. Você pode manter esse trade na mão mesmo e ter algumas estratégias para diversificar um pouco dessa receita em relação a operações de curto prazo. Então, acho que trazer um pouco disso, automação é um mundo muito interessante, muito legal, mas que também não exclui o trade na mão, desde que você consiga trazer bons resultados para você mesmo, né? Senão também acaba não tendo tanta relevância. Mas é isso, tá, galera? Automação é algo que veio para acrescentar no mundo operacional. Se perguntar, Marcelo, tu opera na mão? Opera. Até hoje. Não tem como tu largar isso. Não tem. É difícil o cara largar a cachaça do índice do dólar, de operar o dedinho ali. Não tem como. Então, é que nem o Rafa falou. E eu poderia... Eu já vi muito cara que levanta a bandeira, não, robô é vida, somente robôs, venham para o mundo. Não, cara, não. Robô mais trade manual. Usa uma coisa para complementar a outra. Tá? Pensa que daqui a pouco tu pode ser o portfólio dos teus robôs ali. Então, tu tem teu trade manual, pô, teus robôs estão indo mal, mas eu estou salvando aqui. Pô, eu tô indo mal no mês, mas os robôs estão me salvando aqui. Uhum. Então tu começa a fazer esse balanceamento e realmente ajuda muito, tá? Se tu começar a aprender a criar estratégia automatizada, tu aprender a fazer as próprias, entender os números, o teu trade manual vai melhorar. Com 100% de certeza. Você vai o gatilho melhor, né? Cara, e outra, sabe uma coisa que acontece? Eu vou dizer o que aconteceu comigo, tá? Operando na mão, o Marcelo antes dos robôs, operando na mão, o Marcelo depois dos robôs. Eu comecei a entender e eu via a minha ansiedade. Entrava no trade manual. Beleza, comprei. Pô, começava daquele calorzinho, sai. Ou vira a mão. Aí voltava, entrava de novo. Ganhava um pouquinho, sai. Pô, no robô, quando tu começa a fazer, por exemplo, backtest visual, que tu enxerga o trade passando, tu vê que ele oscila, te dá um calor de, sei lá, 300 pontos, volta, tu sai com ganho. Então isso no meu trade manual eu sei, cara, tranquilo. Tomar um calor de 200, 300, 400 pontos, beleza. É isso aí que vai acontecer. Pô, Marcelo, a tua do dólar do Xodó, o stop dela é de 20 pontos, 22 pontos. Dói, machuca. Mas, para dólar, eu já sei que estratégias com menos de 20 pontos, nenhuma sobrevive. Para robô, não sobrevive. Na mão eu tenho as minhas estratégias. Pô, eu gosto ali de operar a abertura do índice, tenho ali o meu tabarrenco, que eu tô agora falando com os guris para botar ele na rocket. tá vindo. Então, assim, são estratégias que eu gosto de fazer. Que eu gosto de fazer na mão. Então o robô e o trade manual, um complementa o outro. Ajuda demais, gente. Ajuda demais. Eu sou suspeito a falar porque, pô, eu amo o robô. Robô realmente mudou a minha vida, mudou minha visão de mercado, mas o trade manual eu não largo mais nem com banda de música. Mas é aquele negócio. Eu sei que hoje em dia, estatisticamente, para essas estratégias que eu gosto de fazer na mão, no máximo 3 trades no dia. Acabou meu dia. Não faço mais nada. Minha percepção também é que a automação, conhecer mais, te deixa muito mais disciplinado dentro do mercado. Muito mais. Porque você entende o seu operacional, o que pode acontecer, a oscilação que ele pode trazer, como o Marcelão falou, você não fica queimando a mão quanto antes. Então, você conhecer um pouco desse mundo de automação, de backtest, te faz ser muito mais disciplinado na sua própria operação manualmente. Então, acho que é isso. Isso aí, só para terminar, que são portfólios, tá? Tu pode montar o teu portfólio não antigo. Então, Marcelo, eu tenho um capital de X, me ajuda a montar um portfólio com as tuas estratégias? Ajuda. Então,
Isso daqui são escritórios da XP que utilizam nos meus portfólios ali para aqueles clientes, vocês viram 200 e poucos clientes, não sei o quê, são portfólios assim. Então, aqui tem um escritório da XP, aqui tem outro escritório da XP que utiliza para os clientes, aqui tem outro escritório da XP que utiliza para os clientes, aqui foi ligado hoje, aqui também é outro escritório que utiliza para os clientes. Pena que não tem nenhum trading aberto, porque senão aparece aqui e em resultado ele fica oscilando, fica aparecendo o que está acontecendo ali no trade, se está ganhando, perdendo, enfim. E aqui já é o acumulado do dia. Lembrando, foi um contratinho também e nada mais. Vocês acabaram de assistir na íntegra como escolher um robô, como passar por momentos de drawdown, como utilizar da melhor forma os robôs. E no próximo vídeo eu vou te mostrar na prática como criar uma estratégia variação diária. Foi um pedido de uma moça que está aqui na Casa Clear, né? Sem sombra de dúvidas, o que eu falei aqui no Educacional, eu vou passar para vocês. Eu trouxe aqui o histórico um pouco da minha família, então trouxe as boletas do meu pai da época do pregão, isso daí a gente está falando de 2009. Ou seja, passaram-se aí 15, 16 anos. Então o mercado ele passa por diversas evoluções e a automação é a evolução do momento. Então vem conhecer um pouco mais aqui com o Mestre, com o Marcelão. Próximo vídeo, na prática, como criar uma estratégia automatizada.